coração, Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela nossa pastora. Que ela possa trazer, Senhor, uma reflexão para nós, Pai. Que essa reflexão possa, Senhor, encher nosso coração, trazer paz a nós todos, Pai. Em nome de Jesus queremos, Senhor, colocar a vida dela, Senhor, na Tua presença. A sua casa, as suas filhas, todos aqueles que estão ao redor dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Louvado seja Deus. Tu és essa fonte, como o Cássio diz, as águas santas do Senhor. Está lavando nossa mente, nosso coração, tirando o cansaço. E nós estamos numa série que está acabando hoje. Cadê o ensaio, gente? A série está acabando hoje. Ah, que pena. Mas os visitantes que estão aqui hoje não vão deixar de receber o renovo. A nossa série é Renovo, mas é a última hoje. A última ministração. Série Renovo. E a palavra dessa noite é sobre renovação da fé. A nossa fé renovada em Cristo. A nossa fé precisa sempre estar renovada no Senhor. E no domingo passado, o pastor ele trouxe uma palavra para nós também de renovo. Para a nossa alma, ele falou de um coração cheio de coisas boas. Quem estava aqui domingo passado e recebeu esse renovo, esse frescor sobre a tua vida, porque existe uma série sendo pregada, mas existe uma unção sendo liberada. Você não sai da mesma forma que você entrou aqui, amém? Louvado seja Deus. E desde o início deste culto, já passando pela abertura, louvores, momento de oferta, Deus está falando já de algo muito importante para a gente ter dentro do nosso coração, que é a gratidão. Uma das coisas boas que a gente pode carregar dentro do nosso coração. Gratidão. Então, eu vou pedir o tema para a mídia nessa noite. Gratidão constante. Não é uma gratidão só de vez em quando. Não é só de vez em quando a gratidão. É uma gratidão. Repita comigo o tema dessa noite. Gratidão. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração e vai aumentar a nossa fé. Porque a gratidão constante, ela aumenta a nossa fé, ela renova a nossa fé e faz a gente entender que nós precisamos agradecer mais do que reclamar. Quem aqui costuma fazer pausas durante o dia só para agradecer? Amém, louvado seja Deus. Se você não tem essa prática, comece a fazer isso. Isso traz uma fé tão grande no nosso coração, um renovo tão grande. E peça ao Espírito Santo nessa noite, enquanto a palavra vai ser ministrada, para Ele te lembrar, nesse momento, situações e pessoas. Mais pessoas, né? Porque as situações, Deus usa as pessoas para nos abençoar. De pessoas que te ajudaram em momentos cruciais. Você pode, falando com o Espírito Santo, já começando a fazer esse trabalho na ministração dessa noite, porque o Espírito Santo, ele tem parceria com a gente. Ele faz o trabalho dele, mas ele também quer um coração sensível. Peça, Espírito Santo, comece a me lembrar de pessoas que me ajudaram. Pessoas que me abençoaram. Pessoas que no momento difícil da minha vida, no momento duro, no momento de perda, no momento talvez de escassez, de dor, essa pessoa me viu, mandada pelo Senhor, me trouxe uma palavra, fez uma oração, talvez abençoou você financeiramente. E enquanto eu estava preparando essa ministração, eu lembrei de um tio. Na verdade, é tio da minha mãe, né? E esse tio morava aqui em Londrina. E nós morávamos numa cidade do interior. E meus pais vieram para cá, numa cidadezinha rural, pequena demais. Não sei quem conhece, Guairaçá. Fica no Paraná, tá, gente? Fica aqui no Paraná. Interior do Paraná, perto de Paranavaí. E minha mãe e meu pai com 2 filhos pequenos. Eu com 4 anos na época, 3 para 4, né? Acho que é isso, né, mãe? 3 para 4 anos, ia fazer 4, meu irmão com 5 anos, e eles estavam sem rumo. Pegaram as crianças, colocaram no caminhão e vamos mudar para uma cidade grande. E iam para São Paulo. Mas pararam aqui na cidade para fazer uma visita para esse tio, e esse tio, na sabedoria divina, acolheu meu pai e minha mãe,
e acolheu a mim e meu irmão, deixando a gente morar na casa dele, porque ele entendeu onde esse casal vai com essas 2 crianças para São Paulo, numa cidade tão grande, sem lugar para ficar, sem emprego. O que iria acontecer conosco? Esse tio, já percebendo, né, acolheu e deixou que a gente ficasse na casa dele. Depois arrumou emprego para o meu pai, que não tinha emprego, arrumou emprego para minha mãe e também arrumou uma casa para que a gente também tivesse uma moradia para nós. Então, uma pessoa que eu lembrei muito, porque ele foi usado por Deus para nos acolher. E eu louvei ao Senhor, agradecendo essa vida, que hoje já está na glória. Então, eu queria que você, nessa hora, começasse a pensar em pessoas que já te fizeram muito bem. Pense também em 3 coisas nesse momento, pelas quais você é grata. Um dia eu fui no médico, ele disse assim, pense em 10 coisas para você agradecer. Então, pense só em 3. Gente, é muito fácil agradecer por 3 coisas. E hoje o culto, na abertura do culto, a Alexandra já falou aqui sobre a gratidão. A Lu, no louvor, já falou sobre a gratidão. Porque quando a gente começa a agradecer, as orações de gratidão, que é uma oração extremamente importante, ela começa a subir as narinas de Deus. E ela sobe como incenso, o aroma suave diante das narinas de Deus. Porque nós estamos agradecendo. Então, se você está fazendo essa oração aí agora, por mais simples que seja, por mais do seu jeitinho, da sua maneira de orar, você está agradecendo por essas pessoas, você está agradecendo por situações do teu dia, a tua oração está diretamente subindo para o trono. Amém? E a gratidão, ela vai além, meus amados, de um muito obrigado. Ela vai além. Não é só questão de boa educação. Gratidão é algo mais profundo. A gratidão é a qualidade de vida de um adorador. Quem aqui, foi perguntado, veio para adorar o Senhor nessa noite? O adorador veio para adorar. Mas ele não adora só aqui. É um adorador que tem um estilo de vida. E a gratidão é essa capacidade genuína que o adorador tem de reconhecer, de valorizar quem te ajudou. Lembra que tudo que acontece, não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir, é Deus ajudando, é Deus auxiliando, é Deus enviando. Então, todo adorador, ele tem por princípio ser grato, meus amados. Todo adorador. Quando você vê alguém agradecendo, você sabe que ele é um adorador. E grato a quê? Grato a Deus, grato a pessoas que nos ajudam, grato a quem te levantou no momento em que você estava mais precisando, ele te estendeu a mão. Grato também pelo socorro bem presente na hora da angústia. Quantos momentos de angústia a gente passa e vem o socorro? Pela porta aberta, mas também pela porta que se fechou. Graças a Deus, fechou essa porta. Deus sabe de todas as coisas. Gratos pelo conselho, pela oração, por oportunidades que Deus nos dá. Temos que ser gratos. Então, nessa noite, nós vamos para uma palavra em que o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios. Lá no capítulo 5, você pode já ir abrindo, por favor. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 20. Mas antes eu quero falar que nesse capítulo 5, ele está orientando os cristãos de Éfeso, os Efésios, ele está orientando para ter uma vida no Espírito. Ele está chamando a atenção dos irmãos crentes em Jesus para que sejam imitadores de Cristo. A primeira coisa, eu não falei o versículo ainda, falei o capítulo 5, versículo 20, falei? Então tá, 20, só esse versículo. Mas no comecinho, já vai começar assim, ó, sede imitadores de Cristo. Olha que para ser imitador de Cristo, a gente tem que andar com a vida no Espírito mesmo. Então ele vai dar essa orientação. Só que aí, o que ele vai falar? Para essa vida no Espírito, para ser um imitador de Cristo. Olha só, NVI, a mídia. Sempre dando graças a Deus por todas as coisas. Vou repetir. Sempre, é de vez em quando? Sempre dando graças a Deus por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo, por todas as coisas, sempre. Fazendo o quê? Dando graças, agradecendo. Em nome de quem? Em nome de quem faz tudo na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua igreja está aqui, sedenta pela tua palavra. Então, Senhor, cala agora, Senhor, todas as vozes que não pertencem ao céu. Vem, Senhor, com teu poder.
majestoso sobre os corações nessa noite. Vem fechando toda seta, todo dardo inflamado do maligno com o teu escudo da fé. Protege aqui, Senhor, os corações. Derrama as tuas águas cristalinas para lavar e purificar os nossos pensamentos nessa noite. E fala conosco, vem nos renovando na fé, vem aumentando a nossa fé. E é em nome de Jesus que eu já oro, te agradecendo, meu Deus, pela tua presença santa aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui aos cristãos de Efésios, como é que deve ser a vida de um adorador, um imitador de Cristo. Adorador imita Cristo. E ele diz assim, que o adorador tem que andar de modo digno. Digno de quem? Do nome que a gente professa, em nome do Senhor Jesus. E o adorador, ele não é só adorador aqui no culto visível, que todo mundo está vendo a gente levantar a mão, dar glória, aleluia, falar umas palavras bonitas. Esse é o culto visível, que todo mundo está nos vendo. Tudo bem, a nossa adoração também flui no culto visível. Mas o Senhor também está chamando nossa atenção para o culto privado, para o culto diário, onde não tem plateia, onde não tem ninguém nos vendo, onde somente o céu nos enxerga. E é nesse culto que o Senhor quer ver se realmente a nossa gratidão ela flui, como nós falamos, ou se o nosso muito obrigada, te agradeço, Senhor, é só da boca para fora. Então, o adorador, ele tem que ser aquele que deixa o céu enxergar ele. O céu enxergar ele onde ele está. Porque eu queria fazer uma pergunta que o Espírito Santo me fez. Quando termina o culto, apaga a luz, acabou, o pastor deu a bênção. Quem somos nós quando o culto termina? Qual é a produção dos nossos lábios quando nos damos de cara com a primeira dificuldade quando saímos da igreja? O que a gente produz? Será que o culto da integridade, ele continua? Glória, aleluia, louvado seja Deus. Meu culto privado, ele continua assim? Será que a vida cheia de paz, fruto do Espírito, de domínio próprio, continua fluindo? A hora que eu saio do culto público e entro no culto privado, será que a minha gratidão, a minha mansidão com as pessoas da minha casa continua fluindo? Ou a minha mansidão é só para os de fora? Porque eu tenho que tolerar os de fora e os de casa aguenta as pancadas? Será que esse culto continua fluindo? Esse culto das palavras boas, das palavras de gratidão, quando eu abro a minha panela, a minha geladeira, o meu armário, será que continua fluindo? Como o pastor pregou aqui, um coração cheio de coisas boas, ele continua no meu culto privado? O culto que reconhece a bondade de Deus o tempo todo na minha vida, seja chorando ou rindo, esse culto continua? Esse culto continua no trânsito? Esse culto continua no meu trabalho com um chefe pegando no meu pé? Com alguém me perseguindo ou querendo a minha vaga? Será que esse culto de gratidão, eu continuo dizendo, Senhor, eu sou adorador aqui, eu sou adorador fora daqui? A gratidão é o verdadeiro culto a Deus. É isso que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção. É o culto que agrada a Deus, é quando você é grato em todos os momentos. E isso é que vai renovar a nossa alma. Veja, a pessoa azeda, que só fica reclamando, a alma dela está sempre inquieta e agitada, ela nunca está feliz com nada. Mas se é uma pessoa grata, uma pessoa que aprendeu a cultuar a Deus, tanto aqui no visível quanto no invisível, lá no banheiro, no quarto, no carro, essa pessoa, ela sabe que a alma dela está sendo renovada quando ela agradece. É dando graça sempre por todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses 5:18, vocês conhecem de cor, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade de Cristo Jesus para conosco? Qual que é? Que nós demos graças, e graças em todas as circunstâncias, vai ter versão que diz isso, dando graças em todas as circunstâncias. Então, essa é a adoração verdadeira, é um coração que reconhece tudo, reconhece que tudo está fluindo porque Deus, Ele mesmo faz. E Ele não é obrigado a fazer. Ele faz porque Ele é bom. Uma coisa, gente, que nós precisamos entender, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Se nós não recebemos, não temos que pôr Deus na parede. Não é nosso papel pôr Deus na parede. Ele não deve nada para mim e para você. Nós é que devemos. Quem deu o filho dele, foi Ele quem deu o filho. A nossa dívida já foi paga há muito tempo, então não há essa cobrança, nem de Deus e nem de nós.
Então veja bem o que Deus está falando aqui. Ele não é obrigado a fazer, mas Ele faz por amor. Nós cantamos aqui, imerecida vida, de graça recebi. Quantas coisas nós recebemos imerecidamente? Porque se olhar o nosso merecimento, gente, pare e pensa, qual o merecimento que nós temos? Pare e pensa. Nós temos muitas bênçãos do Senhor e são muitas para agradecer. A Lê fez uma lista aqui agradecendo na abertura do culto. E sabe, quando a gente entende que Deus não deve nada para a gente, Ele não deve nada. A gente tem uma postura, a gente começa a revelar uma postura madura. Não de um cristão que fica batendo os pezinhos e precisando da mamadeirinha, chupetinha. Não, não é esse tipo de cristão. Mas um cristão com a postura cristã madura. Um cristão amadurecido espiritualmente, sabe que Deus não deve nada. Ele dá se Ele quiser. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele abrir, Ele é Deus. Se Ele fechar, Ele é Deus. Tem até uma música aí. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua. Ele não vai mudar porque nós estamos emburradinhos com Ele. Não vai. Aí é só um problema nosso. Porque em vez de receber o renovo, quando a gente emburra com Deus, a gente recebe o quê? Coisa ruim dentro de nós. Então é isso que a palavra está falando. É maturidade espiritual. E só quem é maduro espiritualmente sabe dar graças a Deus. Agradecer a Deus por tudo. Tempo fechou? Graças a Deus. Tempo abriu? Louvado seja Deus. É confiança em Deus. Quando eu aprendo que Deus não me deve nada, eu também descanso na vontade dEle. A vontade de Cristo Jesus para convosco é que a gente sempre dê graça, independente de dar certo, de fechar o negócio, de assinar o contrato, de mudar de casa, de mudar de emprego. Independente. A paz de espírito também começa a reinar, amada igreja. Quando nós entendemos que Deus não deve nada para nós, a paz de espírito começa a assentar na nossa mente, no nosso coração. E por isso que a gente recebe o renovo. A alma começa a se aquietar. E a gratidão, ela nos aproxima de Deus. Ela nos leva para perto de Deus. E o principal, ela fortalece a nossa fé nos momentos que a gente acha que não vai aguentar. Nos momentos de crise mesmo, é que a gente precisa da fé fortalecida. Mas sabe qual que é o maior problema dos cristãos? E eu me incluo nisso também. É que nós somos rápidos para reclamar. A gente tem uma boca relâmpago para fazer a reclamação. Mas nós somos lentos, morosos, sabe para quê? Para dizer, Senhor, essa bênção eu te agradeço. Ou essa bênção que não chegou também, eu te agradeço. A gente demora, porque a gente acha que a gente tem um senso de merecimento que a gente não tem. Louvado seja Deus, tudo que a gente recebe é bênção de Deus. É porque Ele é bom. É porque Ele é bom. Então, quando nós aprendemos a agradecer mais e reclamar menos, algo muda aqui dentro. Mas é um aprendizado, porque Paulo diz nas cartas dele, aprendi a estar contente em qualquer situação. Quer dizer que é um aprendizado. A gente treina isso. Mas algo muda como? Começa a brotar uma coisa chamada satisfação dentro do coração. Eu sou satisfeito com a minha casa, não importa como ela seja. Eu sou satisfeito com a minha cama. Eu sou satisfeita com a minha igreja, com os meus irmãos de caminhada, com a comidinha que tem na minha mesa. Eu começo a desenvolver a satisfação dentro do meu coração. E isso traz renovo de fé. Isso traz um coração fortalecido. Então, agradecer em todo tipo de situação. É isso que a palavra está falando. Agradecer sempre. Sabe por quê? Porque Deus não muda, Ele continua presente. Amém? Dando certo ou não, Deus continua presente. Ele continua fiel e Ele continua soberano no trono. Glória a Deus por isso. Mesmo quando os ventos são contrários. Quando os discípulos estavam lá no meio da tempestade, sopraram ventos contrários. Mesmo quando o vento é contrário, Deus continua o quê? Presente, fiel e soberano. Ele está ali. Então seja grato, mesmo nos ventos contrários. Era para você ganhar, mas acabou perdendo no negócio. Dê graças a Deus. Isso é o adorador do culto secreto, do culto que é só você e Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quando era para você rir numa situação, mas aquilo lá não aconteceu o riso. Era para você ter um momento de maior alegria, mas foi de choro.
Isso também mostra onde está o nosso coração, quando a gente agradece a Deus por isso. Mesmo quando não entendemos porque estamos passando por aquela situação difícil, é o momento que nós temos para agradecer. Nós não precisamos entender tudo, e tem coisas aqui, meus amados, isso é para fortalecer a nossa fé, tá? E é libertador. Tem coisa aqui que você não vai saber nunca, nem eu, nem você, nem bispo, nem arcebispo, nem reverendo. Não vai saber. Tem coisa que é só lá no céu com Deus, quando você estiver frente a frente com Ele, lá, ó. E se Ele quiser responder para nós ainda, se Ele quiser, porque Ele continua presente, fiel e soberano, no trono, aleluia. Então, preste atenção nisso. Tem momentos que é para você receber uma bênção, você está esperando aquilo, você orou, você tem promessa, mas a bênção foi para outro. O que você faz? Vai reclamar com Deus? Não reclama não, adora. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor conhece todo o tempo. O Senhor é dono do tempo. Então o Senhor sabe quando essa bênção vai ser na minha vida. Abençoa o meu irmão lá. Ele recebeu agora porque é a tua vontade. A vontade de Cristo Jesus para convosco é que nós demos graças em todas as circunstâncias. Não importa o problema. E Deus continua onde? Deus continua onde? Dando certo ou errado? No trono. Deus continua regendo o universo. Deus continua presente, fiel e soberano. Mas e nós? Como é que a gente tem que se manter então? Manter nossa fé firme, meus amados. A fé tem que estar firme para não sucumbir. Ser igual palmeira de Jeová, que o vento pode balançar e o vento balança, mas a palmeira está com as raízes firmes, ó, fincadas na terra, fincadas na rocha. A nossa rocha é Jesus, por isso pode passar o vento que for, continue firme, isso vai te trazer renovo na sua fé, continue confiante, e o principal que é o tema dessa noite, continue constante na sua boca, ó, boca produzindo bênção, boca agradecendo a Deus em qualquer momento, porque Deus ele não retrocede não, Deus não sofre mudança de variação, quem muda somos nós, Deus não muda, Ele é imutável. E nós só temos que fazer o quê? A ganhar sendo agradecidos. Sabia que a gente ganha com a gratidão? A gente ganha. E eu quero apresentar para vocês rapidamente 4 pontos, mas bem rápido, sobre o que a gente ganha em sermos gratos a Deus. Primeiro ganho que nós temos é que a gratidão muda a nossa percepção. Quando a gente coloca a gratidão dentro do coração, você enxerga o problema como uma oportunidade. Amém? Você começa a ver que aquilo que deu errado, não é bem do jeito que você está vendo. Mas Deus começa a mudar a tua percepção daquilo, porque a gratidão faz isso. Você começa a ver Deus agindo, dando oportunidade no meio do problema. Então, se a vida te deu uma laranja, faz o que com ela? Se não gosta de suco, chupa ela. Mas se gosta de suco, espreme e toma o suco. Se a vida deu um limão, faça uma limonada, mas não reclama do limão. Faça alguma coisa com aquilo que Deus te deu. Isso é mudar a sua percepção em relação às coisas. E a gratidão, ela faz isso, nos faz enxergar Deus em meio às lutas. Deus em meio às lutas. Isso é coração adorador, gente. E achar motivo para adorar quando tudo diz que não. Tem que achar motivo para adorar. Porque a gratidão faz a gente mudar a nossa percepção. É possível dar graças a Deus no meio de um assalto. Vou falar da minha experiência do pastor. Nós fomos assaltados 2 vezes, o ladrão entrou dentro de casa, e por 2 vezes que o ladrão entra dentro de casa, rouba lá o que ele queria roubar, nós chegamos, inclusive o Sandro e a Gê, que estavam cuidando, né, Sandro, naquele momento, eles ligaram para nós, avisando o que tinha acontecido. O que nós fizemos? Nós agradecemos. Nós perdemos? Perdemos sim. Levaram algumas coisas, mas não mataram os nossos cachorros. Olha a graça de Deus. Nós não estávamos dentro de casa, nenhuma das 2 vezes. Então, se você começa a exercer a gratidão, você muda a sua percepção em relação àquilo. Quem já teve o carro tomado em assalto aqui? Eu sei que tem gente que já teve, mas a sua vida está preservada. Ladrão não levou você, ladrão te deixou. Então, graças a Deus, levou o carro, mas eu fiquei. Levaram alguns pertences, louvado seja Deus. Depois a gente trabalha e Deus abençoa, a gente consegue outro. Mas é possível a gente ver Deus agindo mesmo naquilo que é difícil para nós. Segundo ponto, que a gente ganha com a gratidão. A gratidão faz lembrar que é Deus. Não somos nós que fazemos, gente.
Homem não tem poder para isso. Quem faz tudo na nossa vida é Ele que continua sendo Deus, fiel e soberano no trono. É Ele que faz tudo. Pensa aí, tudo que você tem, essa roupa bonita que você veio para o culto hoje, esse perfume, esse cabelo que você arrumou, você lavou, você se perfumou para vir. Você às vezes veio de Uber, de carro, de ônibus, mas você tinha a condição de chegar até aqui. Quem que te fez vir até aqui? Quem que te fez levantar da cama hoje? Gente, são tantas bênçãos. Eu quero que você pense agora que hoje você respirou mais ou menos 11 mil litros de ar. É de 11 mil a 18 mil litros de ar no dia. Louvado seja Deus. Você parou hoje um momento para agradecer? Obrigada pelo ar. A gente recebe isso de graça. Ar nos pulmões todos os dias. Quem aqui agradece o cobertor quentinho naquela noite que está friozinho? Aquele cobertorzinho que aquece. A torradinha com geleia. O leitinho com cereal, ô bênção, né? Que coisa boa. Mas se não tivesse o cereal, graças a Deus tem o leite. Se não tivesse leite, café, chá, água. Mas você teria algo para estar tomando. Louvado seja Deus. E o principal, a saúde para engolir. Porque tem gente que tem que ser por sonda nasal ou sonda estomacal. Nós não, a gente ainda consegue engolir. Então, glória a Deus por isso. E o povo de Deus na história, quando você vê lá o povo no deserto, Deus dava sempre orientações. Se lembrem dos feitos do Senhor, através da vida de Moisés, através da vida de Josué. Lembrem-se sempre dos feitos do Senhor, porque a nossa fé, ela fica mais fortalecida, meus irmãos, quando a gente começa a lembrar do que Deus fez e faz na nossa vida, e Ele fará se Ele quiser. Ele fez e faz, até aqui Ele fez. Amém? Louvado seja Deus. Mas mais do que louvar a Deus pelo que Ele fez e faz, é louvar a Deus por quem Ele é. O eu sou na nossa vida. Aquele que está fazendo com que o teu coração agora mande os litros de sangue para onde tem que mandar. Uma máquina bombeando teu sangue aí dentro. Louvado seja Deus por isso. E esse coração está batendo, esse coração aqui está batendo, até a hora que Deus achar que é para bater. E louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Então, lembra que tudo que nós temos vem do Senhor. Mais um ganho que a gente tem com a gratidão, ela gera paz. E como o ser humano busca a paz, meus irmãos? Aí tem aquele negócio, né, que a gente fica falando assim, olha, mas a grama do vizinho, o jardim do vizinho, a grama do vizinho está mais verde que a minha. Mas se você cuidar da sua grama, ela vai ficar tão linda quanto. É porque parou, né, de cuidar da sua, para comparar. Então, Deus está chamando nossa atenção para detalhes. Eu usei a grama, mas pensa aí no seu casamento, na educação do filho, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida. Pensa nisso. Não fica se comparando, faz o teu melhor. Como o pastor sempre ensina a gente, se compara com você mesmo. Se compara com você mesmo há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 4 anos atrás. Vê se teve evolução, que é isso, gente. Nós somos seres únicos. Nem gêmeos na mesma bolsa a gente pode dizer que são iguais, porque a aparência sim, mas as digitais não são. Eles vão ter gostos totalmente diferentes. Um vai gostar da polenta, o outro não. Um vai gostar da feijoada, o outro não. Do bege, do azul, depende. Então, nós somos seres totalmente diferentes. Então, é só cuidar da sua grama que ela fica verdinha. Cuida da vinha que Cristo colocou nas tuas mãos. Cuida do jardim que Cristo te deu. Fica olhando do outro, não. Cuida do seu, que você vai viver feliz. Vai viver feliz, porque a nossa felicidade tem um nome. Alegria, Jesus. Você vai aprender a estar contente. A aprender a estar contente quando parar de se comparar. Não fica se comparando. Porque quando a gente se compara, a gente sempre se diminui. Pode notar. Quando a gente se compara, a gente nunca se compara se achando melhor. É sempre para baixo. Porque Satanás, ele ama que a gente se compare para exatamente ele fazer isso, jogar a gente para baixo. E a gente pensar, você não é nada, você não é ninguém. E o Pai nos chama para ser únicos. Você tem o seu dom, você tem o seu talento. E a Bíblia diz que pelo menos um dom cada um de nós temos. Eu acredito que todos aqui têm muito mais que um. Procura seus dons para você ver. Talvez eu não faça um bolo tão bom, né, Roseli? Quanto o seu. E quanto da Ellen ali também, né? O bolo da Ellen. Famoso bolo. Mas eu posso fazer outra coisa. Não é assim?
Então a gente vai juntando os dons no corpo de Cristo, na família. Ao invés de se comparar, a gente passa a se ajudar. Olha que coisa linda. E isso é libertador. E uma pessoa assim, ela traz o quê? Paz para dentro dela. Porque o que gera inquietação é a gente ficar se comparando, brigando, tentando ser melhor naquilo que a gente não foi chamado para ser. Entendeu? Às vezes a gente foi chamado só para apoiar. E seja um apoiador, tá ótimo. Louvado seja Deus. Então, para você ter essa paz e esse renovo, valoriza quem você é primeiro. Tá? Uma terapia aí, hein? Valoriza quem você é. Você tem se valorizado como você é, por quem você é? E valoriza também o que você tem. Para de falar mal das suas coisas. Isso é ruim, isso é reclamação. E reclamação é louvor ao diabo. O diabo adora que a gente reclama. Porque te rouba a adoração de Deus. Para de reclamar da sua família, da sua casa, do seu carro, do seu tênis, do seu cabelo, do seu corpo, da sua comida na mesa, do jeito do marido, do jeito da mulher, do jeito da mãe, do pai. Para de reclamar disso. Só valoriza o que você tem. Porque se Deus resolver tirar aquilo que você reclama, será que você aguenta? Eu acredito que não. Eu ouvi isso do Espírito Santo dentro do carro, hein, dirigindo. Eu estava nervosa com uma situação. E o Espírito Santo falou claramente comigo: você quer que eu tire isso? E eu fiquei pensando na hora, eu falei: nossa, mas se ele tirar isso, meu Deus, isso vai ser uma consequência muito ruim para mim mesmo. Eu falei: não, Senhor, me perdoe. Então eu tenho que aprender a adorar. Eu tenho que aprender a agradecer. Último ponto, o que a gente ganha? Ó, nós ganhamos até agora, só para recapitular. Percepção muda. Eu trabalho a minha lembrança, que é Deus quem faz todas as coisas. A gratidão gera paz. E a última, a gratidão transforma o ambiente onde eu estou. Todo mundo quer um lar de paz, né? Então faz jejum de silêncio na sua casa. Faz jejum de silêncio. Não, eu estou falando, gente, é verdade. Isso aí eu fiz, já contei aqui. Eu fiz esse jejum é de comida, tá? Vou usar o nome certo, propósito. Eu fiz o propósito em casa, né, pastor? De ficar em silêncio absoluto. Gente, mas a paz reinou. Não, sério, a paz reinou dentro de casa. O ambiente mudou. O pastor deu até um culto de ação de graça. De tão atribulado que ele estava comigo falando, coitado. Então, isso é para a gente pensar. Às vezes não tem paz dentro de casa porque a nossa boca não libera ela. Então não tem como transformar o ambiente, mas a gratidão transforma. Quando você é aquela pessoa que começa a agradecer mais do que reclamar, muda a atmosfera, gente. Muda a atmosfera de uma forma poderosa, porque o céu se move em favor daquela casa. O céu se move em favor daquela família. Os anjos do Senhor são liberados. É sério, gente. Os anjos do Senhor são liberados para a nossa casa. Os anjos ministradores de paz, porque ali tem uma ambientação de louvor, ali tem uma ambientação de gratidão, ali tem uma ambientação de adoração. E o lar que pratica a gratidão, o que ele fica? Feliz. Um lar abençoado. Não importa o que tem na mesa. Se é o prato mais bonito, se é um pratinho simples, não é isso que vai trazer sua felicidade. Sua felicidade e a minha tem um nome. Chama-se Cristo na sua vida. Cristo na nossa vida. E esse lar vai ser mais próspero. Sabe aquelas plaquinhas de gratidão que tem decorativa? Tem umas plaquinhas bonitas, né? Aquela palavra fé, paz, gratidão, né? Tem dourada, prata, de madeira, de pedra. Manda fazer, gente. Manda fazer. Porque o Espírito Santo falou comigo, eu até anotei, porque eu quero colocar mais dessas plaquinhas na minha casa. Quero colocar por onde eu passar. Gratidão, 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 gratidão. Porque isso leva a gente a exercer, a praticar. Então, compre para lembrar a gente, porque às vezes as batalhas do dia nos tira a lembrança disso. Então, a gente precisa posicionar a nossa alma. Finalizando, uma pessoa grata, ela vai ser mais cheia de fé. Isso é claro. Renovada por dentro, reflete o brilho de Jesus por fora. Todo mundo olha e fala: meu Deus, que paz é essa? E você sabe que é simplesmente a atuação do poderoso Espírito Santo, te dando maturidade espiritual, te dando mais do que ler a palavra, ou praticar da palavra de Deus. E a gratidão, ela vai fazer isso, ela vai te aproximar e me aproximar
mais do santo, do sagrado, do nosso Pai. Porque toda vez que você para e fala, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, você está trazendo o Pai para perto de você. Porque Ele só está a uma distância de uma oração. E a oração de gratidão, você pode fazer várias vezes durante o dia. Pai, obrigado por esse pão. Pão nosso, né, Alexandra? Você falou aqui. Pão nosso de cada dia. Agradeça. Agradeça, não reclame não. Comece a mudar isso, que você vai ver a atmosfera mudar, vai mudar por dentro, por fora. O coração vai ficar mais sereno, o coração vai ficar mais inclinado às coisas de Deus. Faça pausas para agradecer. Assim como a gente bebe água durante o dia, tem gente bebendo pouca água, tem que beber bastante, hein? A nutricionista aqui, nutricionista. Beber bastante água. Então, faça a mesma coisa. Pare para agradecer. Aliás, não precisa nem parar, né? Se você estiver no carro, obrigada, Senhor, porque eu estou com todos os meus sentidos funcionando aqui. Eu sei que esse trânsito de Londrina está terrível, né? 8 horas, 7h30, meio-dia, 5h30, 6 horas. Mas o Senhor está comigo. Muito obrigada. Eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Sair um pouquinho mais cedo, né? Porque não é só Deus fazer, a gente também. A gente tem a nossa parte. E tudo vai dar certo. Vai posicionando a sua alma em adoração, em gratidão. Outra coisa que quero falar para vocês, antes da gente orar, já vamos orar. Faça registros de gratidão. Quem aqui tem o hábito de anotar orações? Anota. Faça registros de gratidão. Teve uma ministração atrás que eu dei uma direção aqui. Faça o pote da gratidão. Ensine os filhos a colocarem dentro lá do pote. Pelo que você é grato hoje, coloca uma palavra. Sou grato pela minha família. Coloca lá dentro. Eu estou agradecendo os pais que eu tenho. Estou agradecendo a casa que eu tenho. O trabalho que eu tenho. Ou o trabalho que ainda não chegou. Estou agradecendo, Senhor, porque o Senhor sabe. Em todas as circunstâncias. Faça isso. Porque isso vai ficando aqui, impregnado. Vai grudando no coração. E aí, a gratidão vai virar um estilo de vida. Louvado seja Deus por isso. E lembre-se, minha amada igreja, que tudo, absolutamente tudo que você olhar à sua volta, tudo o que nós temos, vem do Senhor e vai voltar para Ele. Vem do Senhor e vai voltar para Ele. Quero te convidar a ficar em pé, você vai fazer uma oração comigo. Pode desligar, fazendo favor, Rafa. Nós vamos orar, e nós vamos orar com um adorador. O rei Davi, o adorador Davi, no Salmo 103, eu vou pedir para você que quiser e puder colocar uma das mãos sobre o coração e você vai repetir comigo a oração que Davi fez. Nós não vamos fazer ela inteira, mas eu vou deixar aqui uma direção para vocês. Amanhã, quando vocês forem fazer o devocional, que é o teu momento de oração, pega esse salmo e lê ele inteirinho, com calma, prestando atenção nos detalhes. Eu só vou fazer o comecinho dele, mas vocês façam com calma. Repitam comigo. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o teu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e que eu não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. E é Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus. Amém. Posiciona a sua alma. Foi isso que o rei Davi fez. Ele posicionou, pode vir, pastor. Ele posicionou a alma dele em agradecimento. Então, posiciona a sua alma em agradecimento a Deus. Salmo 103. E vamos aplaudir aquele que vive e reina nessa noite. Em nome de Jesus. E mais fé, mais gratidão, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra abençoada. Você foi abençoado como eu fui com essa palavra? Amém. Obrigado, pastora Adriana, por Deus ter usado a tua vida, você ter permitido que Deus te usasse para que nós aprendêssemos um pouquinho mais sobre gratidão e termos uma vida de gratidão. Termos uma vida de adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Eu lembrei aqui durante a ministração de várias passagens bíblicas em que as pessoas foram gratas a Deus, mesmo em momentos difíceis. Lembrei de Jó, eu lembrei de Jeremias, lembrei do apóstolo Paulo,
Lembrei de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim exultarei o meu Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Gente, quem tem um coração assim, ninguém segura. Você vai longe no Espírito Santo, e o Senhor vai honrar vocês, porque todas as pessoas gratas na Bíblia, assim como foi Jó, Deus honrou, Deus honra. E que a gente possa permanecer assim, com essa unção de renovo sobre nossas vidas, nessa semana. Deixa essa mensagem tatuada na tua alma essa semana, leve ela para amanhã, para terça, para quarta, para quinta, passe para a tua família, para os teus filhos, gratidão ao Senhor, e nós vamos alegrar o coração do nosso Pai, amém? Glória a Deus. Vamos pôr as mãos na posição de receber, nós vamos encerrar esse culto, mas estava tão bom, a presença manifesta do Espírito Santo, que a vontade que nós tínhamos era de ficar aqui mais tempo, presenciando esse pedacinho do céu, essa presença manifesta do Pai, o Espírito Santo em nossas vidas. Oh Senhor, Pai, nós não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão tão profunda, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite, por essa palavra que nos trouxe à memória, Senhor, esse princípio tão abençoado da gratidão, que às vezes na correria, a gente às vezes passa sem perceber, mas não permita, Senhor, que a gente possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, praticá-la no nosso dia a dia. Muito obrigado pelas nossas vidas, pela nossa família, Senhor, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho. Obrigado por essa comunidade, Pai, que tem nos abençoado tanto, Senhor. Nós te louvamos por cada irmão, por cada família aqui representada, Pai. Muitíssimo obrigado pelo que tens feito em nosso meio, pelo que vais fazer. Obrigado por quem Tu és. Obrigado pelo dom da vida, Senhor querido. Obrigado pelo nosso ar, Pai querido. Obrigado pelos dons e talentos. Obrigado por podermos enxergar as belezas da Tua natureza no dia a dia e ver a Tua beleza, Senhor, nas árvores, Senhor, no céu, nas nuvens, nas flores, nos animais, em tudo aquilo que nos rodeia, Pai. Não permita que nós deixemos passar isso em branco, Senhor, porque é a criação do Senhor e nós somos filhos amados, nós somos a coroa da criação e nós somos alvos do Teu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto. Nos leve agora com segurança para os nossos lares, Senhor querido, com alegria no coração, com gratidão, uma noite de renovo, de paz, e uma semana abençoada, cheio da Tua presença, da Tua luz, da Tua direção, do Teu cuidado e do Teu zelo, porque o Senhor é um Pai de amor, que nos ama com amor insondável, com amor imensurável e com amor eterno. Nós, como comunidade, Te damos graças, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia, e colocamos tudo no Teu altar, para que seja feita a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te damos graças, Senhor, Te damos graças, Te damos graças, Te damos graças, e Te damos graças com o nosso coração. Receba em nome de Jesus, amém. Um aplauso mais forte que você puder para Ele. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Receba o louvor da Tua igreja. Receba, Senhor, em nome de Jesus.